Olá a todos, boa noite. O meu nome é Eva, sou psicóloga clínica e este webinar tem como objetivo partilhar convosco alguns conteúdos e algumas informações que estão disponíveis no curso Quando o Autismo vai à Escola, Estratégias para o Professor, um curso que está disponível online na Academia da Neuroimprove e que poderão adquirir para, de facto, ter estes conteúdos de uma forma mais aprofundada e detalhada. Vamos então começar o nosso webinar e gostaria de começar este webinar com uma pequena apresentação do meu percurso académico e da minha formação. Portanto, como eu já vos disse, o meu nome é Eva, sou psicóloga clínica e também sou formadora. Atualmente exerço funções de psicóloga numa equipa multidisciplinar que trabalha com jovens com perturbação do espectro do autismo, incapacidade intelectual e outras perturbações do neurodesenvolvimento e perturbações mentais. Trabalhamos multidisciplinarmente no sentido de reabilitar e trabalhar os projetos de vida destes jovens e destes adultos, melhorando também a qualidade de vida de cada um. Relativamente às formações, não vou perder muito tempo com isto, mas queria apenas aqui deixar algumas notas que, de facto, são formações que me conferem alguma bagagem para poder falar de uma forma mais segura sobre este tema. E salientava aqui o curso de, por exemplo, sexualidade e perturbações do neurodesenvolvimento, o curso de formação de leituras e abordagens sensoriais à pessoa com incapacidade intelectual, formação de intervenções cognitivas na incapacidade intelectual, o workshop de integração sensorial para profissionais, a formação de design universal para a aprendizagem e o curso de formação da escala do comportamento adaptativo e a escala de intensidade de apoios. E antes de falarmos de autismo, das características e da definição, que com certeza estão aqui para ouvir, eu gostaria inicialmente de vos propor um pequeno exercício, uma pequena reflexão. Não vão ter de fazer nada, apenas de acompanhar o meu raciocínio e esta reflexão que visa contrariar um pouquinho a visão que nós temos sobre estes alunos e suscitar-nos, incentivar-nos a adotar uma perspectiva um bocadinho mais global, mais abrangente e, acima de tudo, compreensiva. E quando eu falo numa visão compreensiva, para nós termos uma visão compreensiva deste aluno, implica ou pressupõe, é imperativo que nós consigamos ver para além do diagnóstico e perceber que o autismo é apenas uma entidade diagnóstica e que o aluno não se resume às suas características desta perturbação. É importante caracterizar este aluno e perceber que nem tudo aquilo que ele manifesta ou aquilo que nós observamos, isto é, o comportamento observável, ou as manifestações comportamentais, são necessariamente melhor explicadas pelo seu diagnóstico ou pelos seus critérios que compõem este diagnóstico da perturbação do espectro do autismo. Ao longo destes slides vocês vão poder ver muitas vezes a referência a estas três siglas PEA, referem-se à perturbação do espectro do autismo. E por isso, retomando um bocadinho o nosso raciocínio, o nosso exercício, é importante olhar para o aluno e para as suas motivações, para os seus interesses, para aquilo que lhe desperta interesse e curiosidade, reconhecer e avaliar as suas potencialidades, mas também as suas fragilidades, ter em conta a sua personalidade e nunca descurar a sua família ou a sua rede de suporte. O aluno tem autismo, mas o aluno é isto tudo também. E, portanto, quando nós atribuímos tudo aquilo que nós vemos ou observamos simplesmente ao diagnóstico, ao rótulo de autismo,
sem questionar o que é que está na base, estamos automaticamente a colocar entraves na compreensão e, por consequência, na intervenção que vamos desenvolver com este aluno. É muito importante reter algumas ideias-chave. Temos que procurar sempre o que é que poderá ter provocado determinada reação, determinada manifestação. Quais foram as ameaças que estavam presentes no contexto? Quais as potencialidades ou mesmo as fragilidades deste aluno? Eu devo partilhar convosco, eu espero não fazer muitas partilhas, perdoem-me se fizer, mas eu acho que esta é importante, que ouço muitas vezes professores ou educadores ou pais referirem aos alunos ou a estas crianças com autismo com coisas como, por exemplo, ele passa o dia a morder-se, ele bate-se muito, sabe? Ele é autista. Calma. É claro que a autoagressão, por exemplo, é uma manifestação que tem tendência a ser mais ou menos típica ou habitual ou comum neste diagnóstico. Mas é claro também que nenhuma criança se autoagride porque é autista. Não é expectável aceitarmos isto. Se esta criança bate, se esta criança se autoagride, ela está a tentar transmitir-nos alguma coisa. Ela está a tentar manifestar algum tipo de desconforto, independentemente desta ser uma estratégia que seja bastante comum nesta perturbação. E o que é que nos cabe a nós? Tentar perceber o que é que aconteceu, o que é que está a provocar determinada reação. Antes de lidarmos com esta reação, é necessário trabalharmos na prevenção, percebemos o que é que está a acontecer com ela. E por isso, não cair neste desânimo aprendido de ele faz isto porque ele é autista, sabe? Ele tem estas reações porque ele é autista. Não vamos cair neste desânimo aprendido. E é esta reflexão, este exercício que eu vos trago, este desafio. E por isso trago-vos também uma metáfora que é amplamente... Estou a conseguir passar? Uma metáfora que é amplamente conhecida. Vocês com certeza que no contexto escolar ou noutros contextos terão utilizado esta metáfora, e que, de facto, nos salienta a importância do que é ver além da ponta do iceberg, procurar aquilo que está na base. Aquilo que nós observamos, como me referi há pouco o exemplo da autoagressão, é realmente a pontinha do iceberg. Mas o que é que motivou este comportamento? O que é que está na base? O que é que está escondido? Sabemos que estes alunos não verbalizam, a maior parte das vezes, e os que verbalizam têm muita dificuldade em explicar o que está a acontecer com eles, o que é que os está a desagradar, a dor, as emoções ou os afetos, como vamos ver também mais à frente. Portanto, é necessário sermos nós os agentes ativos a procurar o que é que está a passar com este aluno, procurar o que está na base, o que vai justificar o comportamento que nós observamos. E tentar, por isso, perceber, aqui numa lógica de sequenciação do comportamento, o que é que aconteceu imediatamente antes, o que está a acontecer, o comportamento observável, mas também o que é que acontece imediatamente depois, para tentar estabelecer um padrão e perceber realmente o que está a acontecer com ele. Além desta ideia que eu vos queria transmitir, de haver necessidade de vermos de uma forma mais global, de uma forma mais compreensiva este aluno, é também importante desmistificar algumas ideias e algumas crenças, ou até mesmo mitos, que se ouvem falar muito acerca do autismo. Ao contrário do que veicula, do que muitas pessoas pensam e até dizem, a perturbação do espectro do autismo não é uma perturbação da comunicação. Também não se trata de uma questão ou de problemas de educação ou até mesmo vinculação parental ou materna, e tampouco é sinónimo de sobredotação. Estes são talvez os mitos ou as crenças que eu mais ouço falar acerca do autismo. Poderão vocês de certeza conhecer outras, estas trago-vos as que eu mais ouço, e é importante aqui percebermos que o autismo é uma perturbação do neurodesenvolvimento. Portanto, existe aqui questões que afetam o desenvolvimento cerebral. Há um comprometimento claro das áreas cerebrais que desempenham funções, por exemplo, na linguagem, na interação social, no pensamento abstrato, no planeamento,
no processamento de sensações e também na resolução de problemas. E com certeza que ao elencar todas estas funções que estão claramente comprometidas, a grande maioria de vós está a conseguir rever alguns dos seus alunos em sala de aula. De facto, isto espelha as principais dificuldades destes alunos. E, portanto, o que é que muitas vezes acontece a estes alunos? É que na escola a aprendizagem fica comprometida. E não porque eles não queiram aprender, mas porque eles não o conseguem fazer da mesma maneira. De facto, precisam de estratégias diferentes de educação, porque têm necessidades e dificuldades diferentes. Agora que fizemos este pequeno exercício e que espero ter contribuído para alargar um bocadinho esta visão e torná-la nem que seja um pouquinho mais compreensiva destes alunos, vamos passar à caracterização, de uma forma um bocadinho mais teórica, a caracterização diagnóstica e até mesmo a definição da perturbação de espectro do autismo. Portanto, como vimos, é uma condição do neurodesenvolvimento e é caracterizada por duas características nucleares, quer pelos déficits na comunicação e interação social, como por alterações no comportamento, interesses e atividades. E é sobretudo com base nestes dois critérios, nestas duas características nucleares e principais, que se vão basear os critérios de diagnóstico que vamos ver já de seguida. Os critérios de diagnóstico que vos trago, são com base no DSM-5, conhecido como Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais, segunda a quinta edição. Só a título de curiosidade, o DSM-5 foi lançado em 2013 e ele traz-nos aqui uma ligeira revolução, em que ele vem abolir com uma categoria diagnóstica que pertencia às perturbações globais do desenvolvimento, que englobava 5 entidades nas quais estava presente, por exemplo, a perturbação autista e a perturbação de Asperger. Portanto, este DSM em 2013, a versão 5, vem abolir esta categoria diagnóstica, vem abolir o diagnóstico também de Asperger e engloba todas estas 5 entidades numa única categoria que denomina, portanto, de perturbação do espectro do autismo. E, portanto, segundo o DSM, como já vimos anteriormente nas definições, a perturbação do espectro do autismo define-se pelo critério A, que salienta a existência de déficits persistentes na comunicação e na interação social em contextos múltiplos, portanto, em diferentes contextos. Pelo critério B, a segunda característica principal, ou nuclear, que se caracteriza, portanto, por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. O critério C, que nos mostra que estes sintomas têm de estar presentes no início do período de desenvolvimento, mas podem apenas se manifestar quando a criança ou as competências da criança são colocadas à prova e as exigências sociais acabam por exceder os limites das suas capacidades. Portanto, estas dificuldades têm de estar presentes desde o início ou na primeira infância. O critério D sinaliza que estes sintomas têm, inevitavelmente, para ser diagnosticada esta perturbação, de causar um impacto clinicamente significativo no funcionamento global, isto é, no funcionamento social, ocupacional ou noutras áreas do funcionamento atual. E, por fim, o critério E, que salienta que a perturbação, os sintomas associados, as manifestações associadas, não podem ser melhor explicadas por outra condição clínica, como, por exemplo, a incapacidade intelectual, ou vulgarmente conhecida como deficiência mental, ou o atraso global do desenvolvimento. Portanto, nenhuma outra condição clínica poderá explicar melhor as manifestações que salientamos. Relativamente ao critério A, que salienta os déficits na comunicação e na interação social, e começando aqui
pela reciprocidade socioemocional, que é um dos parâmetros que está englobado neste critério, podemos verificar comportamentos típicos, tais como evitar a aproximação social e preferir manter-se afastado do grande grupo, preferir estar isolado, estar mais sozinho, não tomar iniciativa, por exemplo, para conversar ou para responder inclusivamente às interações que tem com ele, não partilhar os seus interesses, nem com os pares, nem com os adultos, o que também é extensível às suas emoções ou até mesmo aos seus afetos. Relativamente à comunicação, que também está englobada no critério A, verifica-se que existe uma pobre integração entre a comunicação verbal e a não verbal, portanto, além de apresentarem alterações no contacto ocular, que por norma tentam evitar, e na linguagem corporal, não existe uma congruência entre os gestos, as expressões faciais que empenham e a mensagem que, por exemplo, nos tentam transmitir ou que nos pretendem transmitir. Não existe congruência. Relativamente aos relacionamentos, no que toca ao desenvolvimento, à manutenção e à compreensão dos relacionamentos, que também é uma das coisas que está muito ligada à reciprocidade socioemocional, verificamos que eles têm dificuldades em adequar o comportamento aos diferentes contextos pelos quais vão passando. O aluno é o mesmo dentro da sala de aula, tal como é no recreio, portanto ele não percebe a diferença de contexto e as diferenças que exigem na adequação da sua postura ou do seu comportamento, não revela, por norma, interesse pelo jogo simbólico ou pelo jogo imaginativo, portanto faz de conta, não é um jogo que seja escolhido ou tão pouco realizado por estes alunos. E como também já acabamos por falar um bocadinho logo no início, não procura fazer amigos e parece não ter interesse pelos pares. Relativamente aqui ao critério B, o critério que define a segunda característica nuclear desta perturbação, que define a existência de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, de interesses e atividades, podemos ver que esta sinaliza uma série de características, nomeadamente a existência de movimentos motores, o uso de objetos ou fala estereotipados. O que é comum neste tópico observarmos? Logo à partida, percebe-se que aqui fala, objetos, movimentos motores, estereotipados, percebemos que é a partir daqui que vão surgir as estereotipias. Portanto, por norma é um aluno que ou está constantemente em movimento, ou que procura constantemente o movimento, ou pelo contrário, está letárgico, prostrado, não toma iniciativa, não quer participar, não pretende participar nas tarefas ou no grande grupo. Por norma balança o corpo, agita as mãos como se voasse o chamado movimento de flapping, rodopia sobre ele próprio, anda na ponta dos pés ou sobre os bicos dos pés. Isto é mais característico na primeira infância, mas ainda é visível na segunda. Repetição de frases ou palavras em momentos inadequados ou sem a devida função, também é muito conhecido como ecolalia. Relativamente à inflexibilidade, aderência, rotinas ou padrões ritualizados de comportamentos, este tópico traduz aquele aluno que, por exemplo, fica absorvido numa única atividade por longos períodos de tempo e parece estar ausente relativamente ao resto do ambiente que o rodeia. É um aluno que necessita de hábitos, de rotinas e rituais específicos e que repete diariamente e tem dificuldade em tolerar todas as mudanças, as transições de atividades ou de rotinas. Os interesses restritos, fixos e intensos é muito fácil de perceber e de como é que isto é observável. Portanto, o que é que nós verificamos? Quando o aluno apresenta uma ligação forte ou uma preocupação com objetos que são incomuns, na minha prática posso-vos dizer que algumas crianças, alguns jovens têm algumas fixações por clipes, por cordões, por exemplo, bolas de plástico,
escovas de cabelo. São interesses que são excessivamente circunscritos ou até mesmo perseverantes e que não vão mudando ao longo do tempo. Além de terem esta fixação e estes interesses por objetos, têm também por temas. E isto sim já é uma coisa que é mais comum. Um tema que é muito comum e que em alguns deles suscita muito interesse é, por exemplo, os dinossauros. E sabemos que eles percebem tudo e mais alguma coisa sobre os dinossauros. E que acabam até com a evolução, com o desenvolvimento, por migrar de tema, mas de facto isto é um padrão que é comum, estes interesses fixos ou em temas ou em objetos. Relativamente a este último tópico, o tópico da hiper ou hiporresponsividade ou interesses incomuns a estímulos sensoriais do ambiente, é importante dizermos que foi o DSM-5 que nos traz esta questão que é muito importante nesta perturbação, que é a existência de alterações sensoriais, nomeadamente um padrão de hiper ou hiporresponsividade. O que acontece é que é muito comum na perturbação do espectro do autismo apresentarem dificuldades em processar os estímulos sensoriais. Por vezes, os estímulos exteriores podem ser sentidos com muita intensidade e aí referimos, portanto, à hiperresponsividade, ou então são levemente sentidos e falamos então de um padrão de hiporresponsividade. E esta condição, esta dificuldade é muitas vezes denominada como dificuldades de integração sensorial. E para compreender o comportamento desta criança, deste aluno com autismo, temos de compreender que o mundo é necessariamente sentido de uma forma muito diferente, mais ou menos intensa, mas acima de tudo mais difusa. Todos nós sabemos que existem 5 principais sentidos, mas na verdade esquecemos de outros e tenho que fazer aqui referência ao sistema vestibular e ao sistema proprioceptivo, que tanto nos ajudam no equilíbrio e na coordenação motora, por exemplo. E na PEA, na perturbação do espectro do autismo, verificamos que existem essas dificuldades. Nós somos diariamente bombardeados por estimulação a nível visual, auditivo, olfativo, tátil, proprioceptivo, vestibular. Nós somos bombardeados por este tipo de estimulação. O que acontece com este aluno com perturbação do espectro do autismo é que ele não consegue processar e integrar os estímulos da mesma maneira que nós, respondendo de uma forma hiperresponsiva ou hiporresponsiva. Ou seja, dito isto de uma forma muito simples, ou vai reagir de uma forma excessiva àquele estímulo, ou por simplesmente aquele estímulo lhe vai passar por completo ao lado. E o que é que acontece aqui? Que tipo de comportamentos é que descrevem esta dificuldade? Eu poderia estar aqui garantidamente até amanhã a enumerar-vos que tipo de dificuldades e de comportamentos é que traduzem esta dificuldade de integração sensorial. Mas a verdade é que são imensos e que podem acontecer por excesso ou por defeito. E por isso o que eu vou fazer, é tentar aqui deixar-vos os que são mais comuns, aqueles que mais observo na minha prática. Vimos, por exemplo, que estes alunos que têm dificuldades de integração sensorial são muito reativos à estimulação visual. Portanto, eles odeiam espaços que tenham demasiadas sinalizações, luzes, iluminação, sinais, demasiada informação, ou então também não se sentem muito reativos à claridade, até por vezes tapam os olhos porque isto de facto lhes provoca dor, ou então manifestam muita reatividade aos sons, e quando eles colocam a mão nos ouvidos para não ouvir, reatividade ao toque. Este é muito conhecido, a grande maioria deles lida muito, muito mal quando são tocados, quando são abordados, os chamados toques sociais. O aperto de mão, o abraço, o beijinho, quase que lhes parece que estão a dar-lhes um choque elétrico, eles fogem a 7 pés. Alguns deles também são muito reativos aos barulhos, como eu disse, a barulhos estridentes ou a barulhos ensurdecedores, como uma trovoada ou algo que caiu, mas também a barulhos que passam completamente despercebidos à grande maioria de nós, como o tic-tac de um relógio, por exemplo.
E também alguns manifestam alguma hiperreatividade ou sensibilidade a determinados cheiros. Pelo contrário, não é? Também têm dificuldade em detectar determinados cheiros e, por exemplo, perceber que a comida está azeda ou está estragada, não percebem necessariamente. Com isto, o que é que eu vos pretendo dizer? É que as manifestações destas dificuldades de integração sensorial são tantas, são tão dispersas, tanto acontecem por excesso como por defeito, que é difícil de enumerá-las a todas. Estas são, de facto, olhando aqui aos diferentes sentidos que melhor conhecemos, as que eu talvez mais observo na minha prática. E com isto, chegamos inevitavelmente a esta definição da caracterização da perturbação do espectro do autismo. É de facto o espectro da diversidade, porque apesar de ser um diagnóstico comum, é muito difícil encontrar dois alunos ou duas pessoas com autismo que tenham um perfil semelhante. As pessoas diagnosticadas dentro do espectro do autismo podem ser muito, muito diferentes. Algumas com mais dificuldades na comunicação, outras com mais dificuldades no processamento sensorial, outras na compreensão, ou na linguagem, ou até mesmo nas habilidades motoras. Portanto, apesar do diagnóstico ser o mesmo, o espectro ser comum, a diversidade das manifestações comportamentais é enorme e os níveis de funcionalidade também, como vamos ver já de seguida, bem como a exigência e o grau ou a quantidade de suporte e a capacidade de participação no seu projeto de vida. Portanto, o diagnóstico é o mesmo, mas é um espectro amplamente largo, no qual será sempre muito difícil encontrar perfis semelhantes. Ainda relativamente ao DSM-5, este vem, além de definir os critérios de diagnóstico desta perturbação, definir aqui uma tabela que nos permite classificar a perturbação, ou o aluno com a perturbação, consoante 3 níveis de gravidade ou de exigência de suporte. O nível 1, um nível menos grave e que requer menos suporte, define que existem dificuldades em compreender, em iniciar e em estabelecer, manter as interações sociais. Existe também dificuldade em resolver os problemas, dificuldades no planeamento e na organização. O nível 2, o nível intermédio, um nível que define que requer um suporte substancial, em que se aumenta aqui ligeiramente o grau da gravidade, em que, além das características anteriores, se verifica que as interações associadas são mais limitadas aos interesses particulares do aluno. E os comportamentos são mais restritos e repetitivos e assumem um caráter ou uma maior frequência. O nível 3 é, portanto, aquele que requer um suporte muito substancial, em que existe uma gravidade maior dos sintomas. Existem, portanto, graves dificuldades na comunicação social, na comunicação verbal e não verbal, e uma grande angústia, um grande sofrimento e dificuldade em mudar as rotinas, as ações e o foco às tarefas que desempenha. A rigidez, o grau de rigidez é muito maior e as limitações também. Relativamente à epidemiologia, deixar-vos aqui só umas pequenas notas, percebe-se que se tem assistido a um aumento da prevalência desta perturbação nos últimos anos, sendo que é um aumento que não tem sido muito consensual a explicação dele, uma vez que existem estudos que apontam para que na causa deste aumento está o surgimento da intervenção precoce, de uma maior qualidade de intervenção e até mesmo de diagnóstico. Portanto, haver um diagnóstico precoce, haver mais equipas no terreno que estão mais aptas e que mais rapidamente e precocemente diagnosticam, mas também existem outros estudos que simplesmente apontam para um real aumento da frequência desta perturbação.
E relativamente à prevalência quanto ao género, verifica-se que é uma perturbação que é bem mais prevalente no sexo masculino, nomeadamente 4 vezes mais do que no feminino. Título de curiosidade, em Portugal, em 2005, foi realizado um estudo por Oliveira, em que ele apontou para uma prevalência estimada de cerca de 1 em cada 1000 crianças em idade escolar. Relativamente à etiologia da perturbação do espectro do autismo, falámos há pouquinho nos mitos e eu agora aqui gostaria também de relembrei-me aqui de só um parênteses. Portanto, a perturbação do espectro do autismo não tem cura. É possível, sim, melhorar o funcionamento e o comportamento adaptativo do aluno, do indivíduo com este diagnóstico, mas de facto temos que estar conscientes de que existem alterações neurobiológicas, existem alterações nas estruturas cerebrais e, portanto, não tem cura. Existe sim possibilidade de trabalhar, reabilitar e melhorar o comportamento e o funcionamento do indivíduo no sentido de diminuir o impacto que as características como a rigidez, os interesses restritos, as dificuldades na comunicação têm na sua vida, no seu dia a dia e naturalmente na sua qualidade de vida. E quanto à etiologia, ou seja, às causas do autismo, não existe de facto uma causa específica. Sabemos que resulta de anomalias nas estruturas e nas funções cerebrais e que existe uma combinação complexa de fatores genéticos e ambientais que influenciam o desenvolvimento cerebral. Além disto, também há muitos estudos que apontam para fatores de risco pré-natais, como a exposição da mãe a substâncias químicas, por exemplo, fatores perinatais, como a anóxia, portanto, a falta de oxigenação cerebral, a exposição a agentes infecciosos e ambientais, a idade mais avançada dos pais e a exposição a agentes químicos, por exemplo. Relativamente às comorbilidades da perturbação do espectro do autismo, sabemos que a presença do diagnóstico, de um diagnóstico, que co-ocorre é muito frequente, nomeadamente que cerca de 70% dos casos diagnosticados com perturbação do espectro do autismo têm uma perturbação associada e 40% têm 2 ou mais perturbações associadas. Sabemos também que o prognóstico desta perturbação se agrava com a presença de outras comorbilidades, ou seja, de outros diagnósticos, o que justifica inevitavelmente a necessidade de se realizar uma bela avaliação, um bom plano de intervenção. Das perturbações mais comuns que ocorrem ou que são comórbidas à perturbação do espectro do autismo, temos de salientar, e aqui talvez por ordem de prevalência, a incapacidade intelectual ou deficiência mental, a perturbação da linguagem estrutural, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, a depressão e perturbações de ansiedade. Isto é muito comum na adolescência, surgirem na adolescência. Disfunções do processamento sensorial, dispraxia e problemas de coordenação, epilepsia, perturbações gastrointestinais, perturbações do sono e também seletividade alimentar. Portanto, como vimos, é muito frequente coexistirem outras perturbações e é muito importante avaliar para que se diminua o impacto e se melhore o prognóstico da reabilitação, da intervenção com estes alunos. Relativamente aos sinais de alerta, já temos vindo a perceber que a perturbação do espectro do autismo é um espectro da diversidade, é difícil de diagnosticar, é difícil até mesmo de caracterizar, e sobretudo também porque é uma perturbação que não surge associada e acompanhada de características diferentes, morfológicas diferentes na aparência, como outras síndromes, por exemplo.
e que obriga os pais, e neste caso os professores, a estarem muito atentos e sinalizarem os comportamentos que possam de facto indicar a presença do diagnóstico. E olhando às duas principais características nucleares da perturbação, nomeadamente a comunicação, a área da comunicação e da interação social, é necessário estar atento quando a criança, por exemplo, prefere brincar sozinha e não manifestar interesse nos pais. Atenção, isto tem de ocorrer de uma forma sistemática e frequente. Não é porque hoje ela não quis brincar que isto é um sinal de alerta. Não, de todo. Isto é um sinal de alerta quando, aliás, todos eles são um sinal de alerta, quando eles assumem um caráter frequente, sistemático e intenso. Portanto, não sabe sorrir, não evidencia expressões de afeto ou de prazer e mantém pouco contacto ocular ou faz inclusivamente evitamento, não responde ao próprio nome, aqui também é comum referir-se a ele próprio na terceira pessoa, haver um atraso na linguagem, e não imitar o outro ou não utilizar o jogo simbólico ou o jogo imaginativo, o faz de conta, como há pouco falamos. Já nos aspectos ligados ao comportamento, aos interesses e às atividades, é necessário estar atento às crises de raiva, ou à baixa tolerância à frustração, aos comportamentos hiperativos ou de oposição, ao fascínio por determinados objetos e ao uso atípico de brinquedos, como falámos há pouco, haver um fascínio por clipes, por exemplo, ou utilizar carros para chocar com eles contra a parede e não para brincar com eles no chão. E ter movimentos estranhos ou estereotipias, como vimos, andar sobre os pés, o flapping, o shaking, a ecolalia, por exemplo. É necessário, volto a frisar, ter presente que o aparecimento isolado de uma destas características não é sinónimo de sinal de alerta. Não. É necessário observar que estas alterações aparecem, portanto, na comunicação, no comportamento, de uma forma sistemática, repetitiva e intensa. Portanto, um sinal que aparece a um destes comportamentos não constitui de todo um sinal de alerta. Pronto, e o papel do professor? Né? Vamos chegar talvez à parte mais interessante. E agora o papel do professor. Para este aluno, o papel do professor não é, como é que eu ia dizer, necessariamente diferente do papel que ele assume com outro aluno sem diagnóstico. Mas eu atrevo-me a dizer que a responsabilidade e a exigência é que é diferente. Sobretudo na missão da inclusão e da regulação deste aluno. O professor acaba por assumir o papel de mediador no processo inclusivo, porque é ele quem vai promover o contacto inicial com a criança, com o aluno na sala de aula e é o responsável por incluí-lo nas atividades com toda a turma. Portanto, é o responsável por adaptar, por facilitar e orientar as atividades. Ele também estimula o desenvolvimento e a aprendizagem a partir das interações que ele construiu previamente no envolvimento com a turma. Portanto, ele inevitavelmente facilita a aprendizagem e assume-se como o principal agente regulador deste aluno e não tem outra forma senão ser uma figura de referência. Será sempre na sala aquele que o aluno irá procurar para se regular ou aquele que terá o papel de tentar regular o aluno para favorecer o seu processo de aprendizagem, ensino e aprendizagem. Vamos falar agora de algumas estratégias. Eu trago-vos aqui as estratégias facilitadoras, que eu denominei de facilitadoras. Eu não vos trago de todo aqui um manual. Portanto, o que é que eu vos quero alertar? Isto não serve como um guia ou um manual para todos e tampouco são estratégias que possam ser aplicadas a todos os casos que vocês tenham na sala de aula. De todo. Também não são soluções para todos os problemas, são dicas e estratégias que podem ser aplicadas ou que nem sempre podem ser aplicadas e que podem funcionar, podem não funcionar e que não se aplicam a isto necessariamente, garantidamente, a todos os alunos com perturbação do espectro do autismo.
É preciso haver uma avaliação cuidadosa e rigorosa do perfil cognitivo, do perfil sensorial, das habilidades motoras, do comportamento adaptativo do aluno, antes sequer de empenhar determinadas estratégias. E é também muito importante trabalharmos em equipa multidisciplinar, no sentido de conseguir beber de todas as avaliações das diferentes áreas, por forma a intervir de uma forma assertiva nas dificuldades que o aluno vai apresentando. Relativamente às estratégias, agrupei aqui em diferentes categorias e vamos falar de estratégias facilitadoras de autorregulação, estratégias facilitadoras na abordagem direta com o aluno, estratégias facilitadoras, para a organização e estrutura da sala de aula, das dinâmicas, das tarefas ou atividades, estratégias também facilitadoras das transições e mudanças e, por fim, para as escolhas e promoção da autodeterminação. Relativamente à autorregulação, chamo a vossa atenção que eu vou apenas falar de algumas, portanto vou-vos deixar apenas aqui uns pozinhos para para algumas estratégias. Vocês vão poder, se tiverem realmente interesse, encontrar estas estratégias de uma forma mais aprofundada, elaborada e com mais conteúdo no curso online, no curso Quando o Autismo vai à Escola, Estratégias para o Professor. Portanto, só vos vou deixar aqui um lamiré, como eu costumo dizer, de algumas que poderão ser as estratégias a utilizar, nomeadamente na promoção da autorregulação. Sabemos que é importante manter este aluno regular a nível comportamental, a nível emocional e a nível sensorial. Quando existe este equilíbrio, esta homeostase, digamos assim, o aluno está mais permeável e mais facilmente estará disposto a aprender, terá as condições reunidas em equilíbrio para poder aprender. E por isso é importante termos na manga estratégias para autorregular, para regular este aluno. Está comprovado que quando providenciamos estímulos sensoriais que sejam apreciados ou agradáveis pelo aluno, vamos facilitar a sua regulação e vamos diminuir a ocorrência de estereotipias ou até mesmo comportamentos desadaptativos ou desajustados. Portanto, que tipo de estratégias é que podemos utilizar? E há que pensar aqui de uma forma muito simples. Não vale a pena complicar, não vale a pena pensar em grandes estratégias ou em grandes soluções. Às vezes são coisas muito simples, como, e olhando agora a todas as limitações que temos com o Covid, com a pandemia, as medidas que se exigem por causa da desinfecção, tudo isto é possível de aplicar. Grande parte destes alunos, com este diagnóstico, tem alguma tendência por gostar de monotonia nos sons, num ritmo, ou gostarem especialmente de uma música, ou até mesmo de um estilo de música. Por que não trabalhar na prevenção e regular este aluno, providenciando-lhe, por exemplo, música, através de auscultadores. Se for impossível colocar a música para toda a sala de aula, como é óbvio, também percebo perfeitamente que é uma medida que poderá afetar os restantes alunos e, portanto, teremos que focalizar mais para aquele aluno, ou colocar, uma vez que agora se exige o distanciamento das salas, das mesas, colocar uma coluna de som pequena junto ao aluno, onde ele poderá ouvir a música, o som ou o ritmo, que providencia regulação, estruturação. Porque não determinados cheiros, existem determinados aromas que provocam sensação de bem-estar ou que são agradáveis e que são atrativos para o aluno, e podemos colocar aromas na secretária dele, colocar um difusor de aromas junto ao aluno, por exemplo, procurar regular a iluminação. Como falámos há pouco, muitos deles manifestam alguma hiperreatividade visual à iluminação. Portanto, diminuir os focos de luz junto deles, ou preferir, optar pela luz natural ao invés da luz artificial, e procurar regular também a temperatura, não só a temperatura corporal do aluno, como também a temperatura do espaço. Poderá ter necessidade de ter mais calor, portanto ter uma fonte de calor localizada, ou de ter, pelo contrário, um espaço mais ventilado e procurar por isso colocá-lo mais junto à janela.
Portanto, tudo isto passa pela avaliação do perfil não só sensorial, como das preferências e interesses do aluno, no sentido de providenciar estes pequenos estímulos, que são inócuos, mas que podem fazer toda a diferença no seu processo de regulação e, por consequência, ter um impacto super positivo, porque ele está permeável, ele está apto e ele está regulado e pronto para beber, para receber o conhecimento. Vimos, portanto, que se por um lado providenciar estímulos que são considerados atrativos vão diminuir os comportamentos desajustados e o mal-estar, diminuir a sobrecarga sensorial também vai facilitar a concentração e por isso é importante remover distrações ou estímulos aversivos ou considerados perturbadores. Portanto, se o aluno tiver dificuldade em concentrar-se com o barulho ou o barulho de fundo lhe fizer causar muita ansiedade, colocar uns headphones para limitar e bloquear esse ruído. Se o aluno se distrair muito facilmente nas tarefas com toda a estimulação visual que tem ao seu redor, prover-lhe uma box de trabalho, portanto um quadrante, ou colocá-lo numa posição na sala que o impeça de ser invadido mais facilmente por essa estimulação visual, que não o deixa concentrar na tarefa e desenvolver essa atividade. Retirar da sala, isto acontece muito. Perdoem-me os professores, mas acontece muito. Nós chegamos às salas de aulas e elas estarem cheias de prospectos, de trabalhos afixados, temáticos, ou de trabalhos de grupo, ou de coisas do outono, ou agora coisas do inverno, ainda temos um Pai Natal do ano passado. Tudo isto é extremamente aversivo para este aluno. E por isso o ideal é retirar tudo o que não é necessário e manter apenas o que é necessário, o espaço mais limpo possível. Além de retirar estes estímulos que são passíveis de podermos retirar e controlar, há outra coisa que eu também refiro sempre e que eu considero talvez das mais importantes, e aqui vou ter que fazer outra partilha, perdoem-me. Averiguar as necessidades fisiológicas ou o processo de dor. É importante, como vimos, a interação, a iniciativa, não é o forte deste aluno e, portanto, temos que garantir que ele tenha as necessidades fisiológicas asseguradas, portanto, incentivá-lo a ir de 2 em 2 horas à casa de banho, incentivá-lo a hidratar-se, a beber água, verificar se ele faz intervalos e que se alimenta, para garantir que não tenha fome, verificar a temperatura corporal. Muitas das vezes está um calor infernal dentro da sala e ele mantém o seu casaco, ele está a suar, ele está desconfortável e a desorganizar-se, mas ele não entende que está extremamente quente e que todo o desconforto que está a sentir tem a ver com a temperatura corporal estar elevada. Portanto, eles têm uma pobre percepção corporal, pobre consciência corporal. E é necessário estar atento a este tipo de coisas, porque isto faz toda a diferença. Pode parecer muito uma coisinha sem sal, quer dizer, só retirarem um casaco, mas é verdade que a alteração da temperatura corporal pode desregular este aluno. E aqui, por exemplo, isto são em relação às necessidades fisiológicas, ao processo de dor também. Eles são muito resistentes e muito tolerantes à dor. Eles cortam-se, fazem hematomas, têm picadas de insetos, têm abscessos e não notam. Não só não notam, como também não verbalizam que sentem dor. Mas não quer dizer que não a sintam. E que acabam por se desorganizar ou descompensar e adotar, por exemplo, comportamentos agressivos porque estão em sofrimento. E é necessário também averiguar isso. Eu lembro-me aqui de um caso de um jovem que passou o dia no centro comigo e que ao longo do dia ele foi manifestando algum desconforto. O dia estava a ser um dia dito normal, pautado pelas mesmas rotinas, os mesmos hábitos, as mesmas atividades, as mesmas tarefas, mas ao longo do dia e com o passar das horas eu fui percebendo que ele se ia progressivamente desorganizando. Até que no final da tarde ele acaba por culminar num episódio de autoagressão, em que ele se agride de uma forma severa na cara. E eu não consegui perceber,
depois de tentar acalmar e tentar perceber o que é que estava a acontecer, o porquê daquela manifestação. Não conseguia perceber o que é que aconteceu imediatamente antes. E o que é que me acontece no dia seguinte? No dia seguinte, o jovem chega, ele tinha um abscesso gigante na bochecha. Portanto, ele tinha uma infecção, tinha uma cárie dentária. E muito provavelmente o que aconteceu no dia anterior era esta dor que estava a latechar, que estava progressivamente a tornar-se mais forte, intolerante, e era isto que ele me estava a querer dizer. Mas eu, não, de facto, não averiguei, não consegui perceber, e no dia seguinte lá estava o sinal. Era isto que o estava a incomodar. Portanto, é necessário averiguar as necessidades fisiológicas e os processos de dor, que eles não se vão queixar. E muitas das vezes desorganizam-se e estão num sofrimento atroz por causa deste tipo de coisas. Relativamente à abordagem direta, ou seja, a abordagem que temos diretamente com este aluno, e aqui pegando muito nos tempos que correm, nos tempos que vivemos, infelizmente, atualmente, da pandemia, privilegiar, por exemplo, o uso de viseiras transparentes, ao invés da máscara, para ultrapassar as barreiras da comunicação. Sabemos que é uma das áreas nas quais eles manifestam mais dificuldades e, por isso, se pudermos eliminar esta barreira utilizando uma viseira transparente e, obviamente, mantendo o distanciamento social. Perdoem-me isto, mas a verdade é que eles não gostam da aproximação, da interação e do contacto, portanto, o distanciamento não é necessariamente uma coisa com a qual estes alunos lidam mal, não é necessariamente, e por isso, para mantermos aqui uma comunicação mais ou menos funcional e utilizarmos não só a expressão facial, a linguagem verbal como a não verbal, auxiliem-se sempre das vossas mãos ou de recursos visuais para falar com eles. Estabelecer os papéis da sala de aula de forma a que combinem com os pontos fortes do aluno. Eu não sei como é que estão atualmente a funcionar as salas de aulas, que têm aulas presenciais, mas sei que devem existir rotinas e rotinas de higienização e desinfecção dos espaços, por exemplo, das mesas e das mãos, e seria um ponto forte a aproveitar destes alunos, que são peritos em adotar e seguir regras, rotinas, e por isso, por que não confiar-lhe esta missão de relembrar os colegas de desinfetar as mãos, ser ele a chamar os colegas para desinfetar as mãos ou desinfetar as mesas, portanto, utilizar estes pontos fortes deles para os envolver mais na sala de aula e no grupo. Falar sempre de forma simples, específica e direta, utilizar marcadores temporais ou de ordenação. As frases devem ter uma ação apenas, devem ser curtas, devem ser diretas e, se implicarem duas ações, por favor, decomponham-nas no tempo, utilizando coisas como: primeiro, despes o casaco, depois, retiras os sapatos. Portanto, frases simples, curtas, diretas, uma ação e com marcadores temporais ou de ordenação. Evitem, por favor, usar o sarcasmo e as expressões idiomáticas. Isto pode ser muito bem entendido e até pode ter um efeito muito positivo no grande grupo, não com estes alunos. Se usarem o sarcasmo para reprovar um comportamento, não se admirem se no dia seguinte este aluno estiver a reproduzir aquele comportamento porque entendeu o sarcasmo de uma forma completamente oposta. E as expressões idiomáticas, aquelas expressões que normalmente os miúdos gostam muito de, imaginem, vamos agora todos vestir a nossa capa de detetive e vamos encontrar as pistas dos erros nesta ficha. Não. Existem erros nesta ficha. Encontra-os. Coisas muito simples. Estas expressões idiomáticas não são entendidas, causam muita confusão e ansiedade. Onde é que está a capa do detetive para eu vestir? Mas eu não sou detetive. Que pistas? Mas o que é isto? O que é um detetive? Porquê é que eu tenho que ser um detetive? Vamos evitar. Está bem? Como vimos também há pouco, o jogo simbólico, o faz de conta, não é um ponto forte nestes alunos. Está bem? Ainda relativamente à abordagem direta, e não levando muito mais tempo, é importante, não passei o slide, desculpem, dirigir-se ao aluno de uma forma individual. Nem sempre, quando o professor se dirige à turma
ou ao grande grupo, ele entende que a mensagem será também para ele. Portanto, se derem uma instrução ao grande grupo, podem ficar a contar que ele não interpreta a instrução para ele também. Portanto, é necessário chegar ao pé dele e dizer, ou nomeá-lo. Mostrar sempre que possível o resultado final daquilo que pretendemos que o aluno realize, seja um trabalho de expressão plástica, seja uma composição, seja um cálculo, mostrar sempre como é o processo ou como é que é o resultado final. Oferecer escolhas muito claras, evitar dar opções de escolha aberta, escolhas múltiplas. Tomar decisões é uma coisa que é difícil para todos nós e é muito mais difícil para estes alunos. A indecisão, a incerteza, o ter de escolher provoca imensa ansiedade, imenso stress. Portanto, as escolhas devem ser o mais possíveis fechadas, dicotómicas, é A ou é B, sim, não, é água ou é sumo, e não o que é que tu queres. Evitar as perguntas abertas, ok? Usar isto não só para os alunos com autismo, como para os restantes, usar os objetos preferidos, os interesses especiais ou até mesmo as personagens favoritas nas lições, nas fichas, nas tarefas, para motivar o interesse deles. E ficava aqui na abordagem direta com esta dica de, por favor, não personifiquem os comportamentos desadequados ou agressivos por parte deste aluno. Os professores estão na linha da frente, eu sei, muitas das vezes acabam por ser o escudo daqueles comportamentos agressivos ou daqueles comportamentos desadequados. Isto não significa que estes comportamentos lhe sejam dirigidos, significa que está na frente, que está com ele e que vai ter impacto em si, mas isto não quer dizer que isto lhe seja dirigido, que é para si ou que ele o queira atingir. Isto quer dizer que ele não está bem, ele quer manifestar qualquer coisa. Relativamente às estratégias que facilitam a organização e a estrutura, é claro e é muito passível de se observar, por exemplo, no modelo Teach, que grande parte de vocês com certeza conhecem, que tudo o que é rotinas, regras, horários, tabelas, diários de bordo, materiais em formato acessível, visual, afixados pela sala, ajudam a fornecer um ambiente estruturado e facilitam a tomada de decisão e o foco na tarefa. Mantém, desta maneira, o aluno mais regulado. Portanto, é necessário decompor as atividades da sala, os horários, as tarefas que vão sendo propostas em pequenos passos, em pequenas tarefas do dia-a-dia e, por exemplo, construir um horário em que ele consiga perceber que imediatamente a seguir à educação física irá ter esta atividade e ter isto fixado, ter todos os materiais bem visuais e num formato sempre acessível. O posicionamento também do professor na sala, enquanto fornece instruções, deve ser alterado, deve-se ir alternando, no sentido de redirecionar a atenção, averiguar possíveis necessidades de regulação, ou de reorientação para a tarefa. E outra estratégia que é um bocadinho mais controversa, mas que eu decidi trazê-la e arriscar para vos deixar, providenciar assentos ou posicionamentos alternativos. Como vimos, muitos destes alunos têm muitas vezes necessidades de movimentação. E é impensável, e bem, concordo com vocês, professores, deixar que este aluno ande a deambular ou a cirandar pela turma, né, pela sala, enquanto os outros estão sentados. É claro que isto não é viável para o efeito do grupo, nem para ele. Mas sabemos também que é uma necessidade que ele tem de ambular ou cirandar, uma necessidade e procura de movimento. E por que não providenciar-lhe uma cadeira que lhe possibilite o balanceamento? Ou uma cadeira com rodas que lhe possibilite movimentar-se apenas no seu espaço? Ou, por que não, mesas mais altas que lhe permitam trabalhar em pé? São dicas, são um bocadinho mais ousadas, mas são importantes e funcionam. Sabemos que também é um fator de stress, um grande fator de stress. E uma das estratégias que podemos adotar é, olhando sempre que o tempo de processamento deste aluno é mais lento, antecipar a mudança de acordo com o seu timing. Para alguns será importante avisá-los no dia anterior que no dia seguinte não irão ter educação física. Para outros será necessário avisar na semana anterior. Isto depende muito
do aluno e das necessidades que ele tem de antecipação. Mas, acima de tudo, não fazer da mudança um fator de stress ou de dificuldade. Mostrar-nos tranquilos, mostrar-nos que temos controle da situação e explicar a razão e os benefícios que esta mudança lhe poderá trazer, ou, em última análise, mostrar-lhe que esta mudança é inócua e que nada irá acontecer. E dar-lhe sempre uma estratégia, uma solução, perdão. Usar suportes visuais de antecipação, como já referi, os cronogramas semanais, ou os horários, ou até mesmo mensais. E já nos alunos um pouco mais velhos, que têm dificuldade na gestão do tempo, por exemplo, utilizar temporizadores visuais para melhorar o desempenho deles nas tarefas e o envolvimento que eles têm. Por fim, deixo por fim as estratégias e o tema que me diz muito. É o tema da autodeterminação, um tema que eu trabalho muito, tenho desenvolvido algum trabalho com os jovens nesta área. E o que é que eu vos queria aqui dizer também, tentar aqui criar-vos um bocadinho uma visão também mais compreensiva acerca desta competência. O facto de ser autónomo, independente ou autodeterminado é difícil para o aluno com perturbação do espectro do autismo. Ele, à partida, tem um conjunto de barreiras na comunicação, por exemplo, na interação, mas por vezes nós, enquanto pais ou enquanto educadores e professores, também criamos um conjunto de barreiras ao desempenho desta tarefa, de tomar decisões, de fazer escolhas, e impedimos de a exercer. Às vezes porque temos uma tendência errada de os sobreproteger ou superproteger, ou até mesmo às vezes por alguns preconceitos ou crenças erradas de que eles não são capazes de o fazer. E, de facto, tomar decisões é importante, seja autista ou não, é muito importante, porque quanto mais decisões, quanto mais empenhados estivermos no processo de tomada de decisões da autodeterminação no nosso projeto de vida, maior será a nossa percepção as nossas crenças da autoeficácia e do controle. E há muitos estudos que nos mostram que quanto mais decisões, ainda que decisões bem claras, delimitadas e orientadas, são tomadas, menores são os problemas do comportamento e melhores são as competências, as qualidades adaptativas que eles vão apresentar. Por isso, há uma ligação direta entre tomar decisões e melhorar o comportamento adaptativo e a minha qualidade de vida. E é por isso tão importante, é um tema que me diz muito e que eu acho que é importante de trabalhar com estes alunos, tentarmos não ser castradores, não limitar o processo de escolha. E eu falo em escolhas muito simples, eu não estou a falar em escolhas megalómanas, eu falo em coisas simples de como queres pão ou queres bolacha. Queres vestir as meias vermelhas ou queres vestir as meias azuis? Dar-lhes poder de decisão, nem que sejam coisas muito pequeninas da vida, de acordo com o seu projeto de vida, de acordo com as competências, com as dificuldades que eles vão apresentar. E é importante incentivar estas escolhas e esta independência, incutindo responsabilidade em tarefas pessoais e de grupo, responsabilizar pelo seu espaço e pelos seus bens pessoais, como por exemplo a sua mochila, o seu lanche, o seu boneco preferido, proporcionar a oportunidade para ele participar em atividades, portanto temos de ter o cuidado que as atividades estejam preparadas para o acolher e para que ele possa participar ativamente. E numa fase já posterior, talvez numa fase de transição para a vida adulta, incentivar a tomada de decisão sobre o seu projeto de vida. Trabalho com muitos jovens que com 18 anos ou 19 anos que com perturbação do espectro do autismo que ficam muito frustrados por não terem sido nem tidos nem achados naquilo que é o seu projeto de vida, não terem tomado qualquer tipo de decisão. E é muito importante, é o projeto de vida deles. Isto já numa fase mais tardia, mas se trabalharmos isto desde pequeninos, nem que seja tu queres uma bolacha ou queres um pão, o que é que tu queres vestir, vamos conseguir com toda a certeza mais tarde trabalhar decisões mais importantes que estejam relacionadas com o projeto de vida. Percebemos, portanto, que estes alunos precisam de uma organização eficaz, de métodos de ensino,
alternativos, do ambiente, da preparação, da abordagem, do meio, para que consigam um desenvolvimento mínimo no seu processo de aprendizagem. E os professores são, de facto, quase que têm que comer elásticos, como eu costumo dizer, serem muito flexíveis e têm de estar inevitavelmente abertos a diversidade de metodologias e horizontes pedagógicos curriculares, ao desafio constante da adaptação. É constante. Inevitavelmente ter uma alteração da postura, do seu comportamento, das suas crenças, disposições e atitudes face à perturbação do espectro do autismo. Terminamos por aqui o nosso webinar. Espero não ter sido muito amassadora. Espero que os conteúdos abordados tenham ido ao encontro das vossas expectativas, que tenha suscitado, acima de tudo, interesse neste tema e que tenham ficado com uma visão mais compreensiva deste aluno. Agradeço imenso a vossa compreensão, a vossa presença, o vosso tempo, a vossa participação. Estou a ver o chat muito movimentado. Eu vou tentar responder já de seguida às perguntas que me fizeram. E relembrar-vos que todos estes conteúdos, de uma forma obviamente abrangente e muito mais pormenorizada, estão disponíveis no curso intitulado Quando o Autismo vai à Escola, Estratégias para o Professor, online, na Academia da Neuroimprove. Antes que me esqueçam, um feliz São Martinho a todos, uma boa noite, obrigada uma vez mais e espero que até breve.